Chico da Boleia foi até Jardinópolis, no interior de São Paulo, para conversar sobre a Lei 12.619, com um dos diretores da TR Brasil, o senhor José Machado. Confira. Lógico que se pudesse, e está se tentando, eu sei que está se tentando algumas mudanças, eu vejo lá dentro dos pleitos de mudança que muitas também não serão aceitas, é impossível ser aceita, mas tem algumas que eu vejo como possível. Por exemplo, uma coisa que fazia parte do projeto de lei que foi vetada pelo presidente, eu acho isso fundamental. Eu acho porque eu estou sentindo na pele aqui a dificuldade na hora do controle da jornada. É o descanso semanal de 36 horas. Então, no projeto de lei previa que poderia acumular 1, 2 ou 3 semanas. E daí isso foi vetado. Então fica vinculado o seguinte, que toda semana tem que descansar 36 horas. Isso realmente, por exemplo, é muito difícil. Porque é difícil até vai se estender muito para a gente ficar falando, mas um caminhão está lá em uma outra cidade distante da casa dele, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, ele não quer ficar 36 horas lá, seja no hotel, seja dentro da cabine, seja no posto, seja onde for, descansando, ele quer ficar na casa dele. Então, se você tivesse na lei, aquele artigo 8º que foi vetado, que dizia que isso podia acumular até 3 semanas e depois ele descansava acumulativo, em vez de 36 horas, 108 horas, vai satisfazer o empregado e o empregador. Por quê? Porque ele trabalhou, ele vem, fica 108 horas na casa dele, e o caminhão vai lavar, vai fazer manutenção, outro motorista vai viajar, enfim, você entendeu? Isso é uma mudança, por exemplo, estou dando isso como exemplo, isso é uma mudança que seria salutar. É uma mudança simples, eu acho que não vai prejudicar ninguém, né? E que inclusive fazia parte do texto legal e que foi vetado. Mas algumas outras coisas que estão sendo pedidas lá, umas 2 ou 3 coisas, que não vem o caso talvez de ficar citando aqui, mas que eu acho que... Agora, eu fico, honestamente, eu estou andando aí pelas estradas e estou vendo a desobediência dessa lei de forma flagrante, né? Então, caminhão rodando de madrugada. Mas o caminhão pode rodar de madrugada, uma vez que ele já descansou. Eu sei, mas você vê muito, então você vê que não está tendo descanso. E a lei não está sendo cumprida. Então, se a pessoa não acredita nas multas, no âmbito do Conselho Nacional de Trânsito, que é a Polícia Rodoviária que é multar porque não descansou, porque o aluno está copo, porque falta polícia rodoviária, tudo bem. Mas a maior preocupação não é essa. A maior preocupação é, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, a parte trabalhista. Como é que eles vão se defender numa eventual reclamação trabalhista? E o dia que uma empresa der a reclamação, a primeira, a segunda, e perder, vai fazer fila na Justiça do Trabalho. E vai perder tudo, porque não tem controle. Isso é uma outra coisa que está se discutindo. Eu vi a exposição de motivos de quem preparou, aliás, nossa entidade está participando. Uma das entidades está participando nos pleitos de mudança e tal, lá em Brasília. Eu não sei o que será aprovado, o que será mudado, o que não será. Isso que você está levantando aí é uma das coisas. Ou seja, cadê o pátio de descanso, por exemplo, com tomada para carga perecível? Ou, por exemplo, uma coisa é o eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, outra coisa é Belém-Brasília, Roraima. Então, isso tudo está sendo discutido, está previsto algumas mudanças nesse sentido, não é nem mudança, algumas adequações para o boi em pé, por exemplo. Já é outra, vai ficar lá, parado. Então, daí que eu te falo, por exemplo, eu na prática aqui dentro da empresa eu vejo que aquela coisa
Porque a 11 horas, às vezes é suportável e ela é necessária. Tudo é necessário. A lei, ninguém está discutindo a lei. Mas, por exemplo, aquelas 36 horas fica complicado. Porque se é uma rota que ele está passando em frente à garagem e pode tocar de motorista, tudo bem. Agora, se ele está lá a 1000 km de distância, não dá. Então, é um ônibus que poderia acumular aquelas 36 para ser descansada em 72 ou em 108. No máximo, 108. Quando der 36, 36. Quando der 72, 72. Quando não der, 108. Aí tem que dar. Né? Aí tem que dar um jeito do caminhão vir para ele descansar em casa. Porque ele quer descansar com a família, em casa. Não adianta ele ficar 36 horas num posto de gasolina. Vai ficar fazendo o quê? Vai ficar bebendo, vai ficar pensando em coisa errada. Olha, eu vou falar, o tempo aí vai depender, é diretamente proporcional à fiscalização. Eu estou cansado de ver leis aí que não funciona nunca porque não tem fiscalização. Por exemplo, no setor, em alguns setores, não vou dizer na carga fracionada, mas no setor de cargas de agronegócio, por exemplo, não existe vale-pedágio, é uma lei e tem autuação, mas nunca foi fiscalizado. Ou se foi esporadicamente em algum trajeto aí. Por exemplo, o pagamento eletrônico de fretes. Você pode ir, qualquer um pode ir, qualquer alguém do governo, alguém pode ir em qualquer lugar aí de alto carregamento e ver se isso está sendo cumprido. Modéstia à parte, eu estou falando assim porque a nossa empresa está cumprindo, rigorosamente. Mas fica até difícil, porque a competição fica desleal, né? Então você pergunta assim, quanto tempo leva? Se a fiscalização agir, vai rápido. Se ficar dessa marasma aí, não vai funcionar nunca. Vai começar a funcionar quando começar a quebrar uns aí, porque a legislação trabalhista vai agir. Se o empregado for lá reclamar, aí ela vai agir, aí vai custar caro para as empresas aí o cara vai acordar, mas aí talvez vai ser um pouco tarde. Eu diria para você assim, do preço, é difícil para você convencer o usuário para repassar essas coisas, mas eu diria para você assim, a produtividade do caminhão, isso também por exemplo, nas vias mais curtas, onde tem uma certa frequência de trajeto, de ida, de volta, de ter algumas coisas na empresa, onde você pode fazer um alojamento lá na ponta, então você impactou no seu custo aqueles motoristas a mais que você pôs lá para fazer a descarga, para fazer o carregamento da outra ponta, enquanto o motorista titular descansa e tal. Isso daí impactou esse custo. Às vezes agora, no geral, o que aconteceu é que você perdeu muita produtividade do caminhão. Olha, eu posso mostrar isso, posso provar isso. A produtividade dos caminhões, numa média, deu acima de 40%. A queda de produtividade. Então, mesmo teve alguns reajustes de frete em função disso. Mesmo considerando os reajustes. Se você pegar um caminhão que, digamos, faturava, vamos dizer, 50 mil reais por mês, um bitrem, um mototrem, sei lá, só números hipotéticos, faturava 50 mil, hoje ele fatura 30. Quando muito. Por quê? Porque, mas vocês já rodavam 24 horas, de noite, mototrem, nada disso, não tinha isso. Os nossos caminhões já eram, antes da lei, eles já eram, eles não podiam trabalhar. Das 22 às 6 da manhã, eles eram bloqueados. Já era norma, ou seja, não é que ele podia, o resto ele podia trabalhar direto, não. Olha, eu vejo com preocupação, por exemplo, o governo está incentivando muito a venda de caminhão, está se vendendo muito caminhão, por conta
juros até negativos do BNDES, a concorrência é acirradíssima. A concorrência, eu estou falando no setor onde a gente opera, que é na área de agronegócio. A concorrência chega a ser desleal por conta dessas coisas, uns controlam, outros não controlam, uns recolhem, outros não recolhem, sabe? E eu estou preocupado, estou apreensivo, eu acho que vamos ter problemas de liquidez, um monte de coisa, isso eu estou enxergando, porque por que o cara, vamos supor, a questão do pagamento eletrônico, isso gerou para as empresas, inclusive para nós, estou falando com conhecimento de causa, né, porque está acontecendo conosco, um desencaixe muito maior. Então o capital de giro chegou, é difícil. Então você tem que se virar, se de repente você tinha capital de giro próprio, não pagava juros, hoje você está pagando juros. Então, eu vejo com preocupação. Eu acho que no setor de agronegócio tem muita gente que não vai aguentar. Ou por quê? Ou se a fiscalização apertar, porque vai pegar ou no controle de jornada, ou no pagamento. Tem gente pagando com oferta até hoje, tem gente que está trabalhando do mesmo jeito que era antes. Ou esse controle de jornada, quem não... mas que é louco. Mas eu vou dizer para você, não vou exagerar, eu acho que a maioria não está cumprindo isso. Eu acho que se o pessoal não acordar, não procurar, mas se eu for cumprir essa hora, eu tinha que dar não sei quantos reais para eu poder pagar meu caminhão, eu não vou conseguir pagar. Então, esse eu acho que não tem saída. Ele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque ele não vai pagar o caminhão, ele vai continuar dando 3 reais lá para pagar o caminhão dele, mas depois ele vai ter problema com a justiça, ou do trabalho, ou algum tipo de fiscalização. Eu acredito nisso.